Oi pessoal, eu vou fazer um gabarito diferente para os exercícios de sondagem 4, que foi a ficha que eu entreguei na última aula. Então vamos começar pelo primeiro exercício. É um exercício da prova bimestral de 2007. Ele pede para que você represente nesse gráfico o decaimento do urânio 238 a chumbo, considerando essa sequência de partículas emitidas, e que você também escreva a equação global desse processo. Vou começar pela equação global. Você sabe que o urânio 238, ele vai decair emitindo todas essas partículas até se transformar no chumbo. Primeira coisa que eu preciso fazer, ir na tabela periódica e encontrar o urânio. O urânio está aqui e ele tem número atômico 92. Portanto, urânio, massa 238, número atômico 92. Quantas partículas alfa são emitidas até chegar no chumbo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 partículas alfa sendo emitidas. E beta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 partículas beta sendo emitidas. Aqui, partícula beta. Portanto, qual é a espécie que eu vou formar? Ele já fala que é o chumbo, mas eu conseguiria chegar nisso mesmo que ele não tivesse dito. Aqui você tem 4 vezes 8, que vai dar 32. 32 menos 238, você terá uma massa de 206. Aqui você tem 2 vezes 8, que dá 16, menos 6 dá 10. 92 menos 10, você tem 82. Indo à tabela periódica, você vai encontrar que o chumbo apresenta número atômico 82. Portanto, esse será o processo global. Importante, não coloquem no processo global as partículas alfa e beta isoladas, escrevendo uma partícula beta, mais outra partícula beta, mais outra partícula beta e depois o mesmo para alfa. Coloca um índice numérico, multiplicando, mostrando que você tem 8 partículas alfa, 6 betas e que esse elemento foi formado no final dessa série de decaimentos. Ele pede, além do processo global, que você represente nesse gráfico todas as espécies que foram transmutadas enquanto esse processo ocorreu. Para isso, eu preciso entender como funciona esse gráfico. Aqui você tem massa e aqui você tem número atômico. O número atômico está mudando de 93 para 81. Se você contar quantas divisões você tem, você percebe que você está aumentando de 1 em 1. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e o 93. A massa, aqui você tem 242, aqui 202. A diferença desse valor numérico é 40. Se você contar as divisões, você tem 10. Isso significa que cada quadradinho desse está diminuindo em 4 quantidades. Portanto, você tem 238, 234, 230, 226, 222, 218, 214, 210, 206 e por último 202. Então você já tem esses valores no seu gráfico, ele já foi pré-estabelecido. Então eu preciso representar o urânio, que é quem começa essa série radioativa, na massa 238 e número atômico 92. Massa 238 está aqui, número atômico 92 está aqui. Então aqui está o elemento urânio. Agora, para eu representar isso no gráfico, eu preciso olhar a sequência de partículas que foram emitidas. O urânio vai emitir primeiro uma partícula alfa. Quando você emite uma partícula alfa, você diminui a massa em 4 quantidades e você diminui o número atômico em 2 quantidades. Então, você vai pegar a régua, se você diminui o número atômico em 2 quantidades, você vai para 90. E a massa vai diminuir para 2, 3, 4. Então, você pega a régua e vem até 2, 3, 4 de massa, número atômico 90. Qual é a espécie que será formada aqui?
Você vai na tabela periódica e verifica qual é o elemento que tem número atômico 90. O elemento que tem número atômico 90 será o tório, que está aqui. Portanto, você coloca o símbolo dele. Então, uma alfa já foi. Agora eu preciso emitir uma beta. Quando você emite a beta, a massa permanece constante e o número atômico diminui. Então, eu já vou representar aqui que eu tive uma partícula beta sendo emitida. Aqui em cima tinha sido uma alfa. Quem que é representado pelo número atômico 91? Novamente, você vai na tabela periódica e encontra o 91 é o protactínio. Então, você coloca aqui PA. Depois dessa partícula beta, eu emito uma outra beta. Então, quando você emite uma partícula beta, a massa permanece constante e o número atômico diminui em mais uma quantidade. Então, aqui você teve a emissão de uma partícula beta e o elemento que tem número atômico 92 é o urânio. Depois, você emite uma partícula alfa. Quando você emite a partícula alfa, você diminui a massa em 4 e o número atômico em 2 quantidades. Então, aqui você emitiu uma alfa. Aqui você tem massa 230 e número atômico 90. Número atômico 90 é o tório. Depois você emite uma outra alfa. Pensando nessa nova emissão de alfa, você diminui novamente a massa em 4 e o número atômico em 2. Então, você tem uma espécie com massa 226, número atômico 88. Vai na tabela periódica e encontra quem tem número atômico 88. É o rádio. Portanto, aqui você vai colocar o rádio com a emissão dessa partícula alfa. Depois você vai emitir uma outra alfa. Com isso, você vai diminuir novamente a massa em 4 e o número atômico em 2. Então, você tem uma espécie com massa 222, número atômico 86. Vai na tabela periódica. Quem apresenta número atômico 86 é o radônio. Portanto, aqui você tem que representar o símbolo dele. Novamente, você vai emitir uma partícula alfa. Emitindo a partícula alfa, você diminui a massa em 2 quantidades e o número atômico em 2. Então, você tem uma espécie, número atômico 84, massa 218. Número atômico 84, indo na tabela periódica, você tem o polônio. Portanto, coloca o símbolo dele aqui. Depois, você emite uma partícula beta. Ao emitir a partícula beta, a massa permanece constante e o número atômico aumenta em uma quantidade. Portanto, espécie número atômico 85, massa 218. Número atômico 85, você terá o Astarco. Representa aqui. Depois dessa partícula beta, você tem a emissão de uma alfa. Com a emissão de uma alfa, diminui a massa em 4 e o número atômico em 2 quantidades. Então, você tem uma espécie com massa 214 e número atômico 83. 83 na tabela será o bismuto. Depois, você emite uma nova alfa. Emitindo essa nova alfa, você diminui a massa em 4 e o número atômico em 2 quantidades. Então, você tem número atômico 81, massa 210. Portanto, aqui você terá, procurando na tabela periódica quem é o 81, o tálio. Coloca aqui tálio, depois da emissão dessa alfa. Depois você terá a emissão de 3 partículas beta. Fazendo isso, você terá números atômicos 82. Olhando 82, quem que apresenta esse número atômico é o chumbo. Então, aqui você tem o chumbo. 83 é o bismuto. 84 será o polônio. 3 emissões de partículas beta consecutivas, a massa não mudou. Por último, você emite uma partícula alfa. Emitindo a partícula alfa, você terá uma diminuição de massa de 4 e número atômico de 2. Aqui você chega ao chumbo. O chumbo que apresenta número atômico 82
e número de massa 206, assim como você havia já previsto no seu balanceamento global. Então, você sai do urânio com massa 238, número atômico 92, e chega, depois de todas essas emissões, no chumbo, número atômico 82 e massa 206, coincidindo com o seu processo global. Exercício 2. O radioisótopo radônio-222 é emissor de partícula alfa e apresenta tempo de meia-vida equivalente a 4 dias. Então, eu tenho duas informações importantes nesse enunciado. Qual é a espécie que vai sofrer decaimento, que tipo de partícula ela emite e qual é o tempo de meia-vida. Então, vamos ver o que cada item pede. Item A. Escreva a equação representativa do processo de decaimento do radônio 222. Então, eu começo escrevendo o símbolo da espécie, Rn, massa 222, o número atômico você vai procurar na tabela, que é 86. Portanto, coloco o número 86. Emissor de partícula alfa, conforme foi descrito no enunciado. Qual espécie vai ser transmutada? 222 menos 4, você terá 218 de massa. 86 menos 2, você terá 84 de número atômico. Olhando na tabela periódica, a espécie que tem 84 de número atômico será o polônio. Esse item já foi feito. Próximo. A emissão de radiação pelo radioisótopo radônio altera o número de elétrons? É uma pergunta. Justifique sua resposta. Não altera o número de elétrons. Por que não altera a quantidade de elétrons? Pois essa reação é uma reação nuclear. Reação nuclear não altera o número de elétrons. É só uma reação entre núcleos. Portanto, é uma questão mais conceitual. Item C. O radioisótopo radônio 222 é instável por possuir em seu núcleo número de nêutrons com elevado ou baixo. Você tem um elevado número de nêutrons ou baixo número de nêutrons quando você pensa nessa espécie radônio 222? O que a gente precisa lembrar? Que quando você tem uma espécie com um núcleo instável por alta quantidade de nêutrons, você vai emitir partícula beta, porque a partícula beta ela vai decompor o nêutron em uma toda vez que o núcleo estiver instável, por ter maior quantidade de nêutrons, esse nêutron será decomposto em um próton e uma partícula beta. Por isso, sempre que você tiver maior quantidade de nêutrons, você irá emitir partículas beta. Por quê? Porque um nêutron se decompõe em um próton mais uma partícula beta, conforme a equação de Fermi. Se você tem baixo número de nêutrons, por consequência você terá maior quantidade de prótons, do que você deveria ter. Então ele vai emitir partículas alfa. Como o radônio é emissor de partícula alfa, ele terá que apresentar uma quantidade inferior de nêutrons ao que ele deveria ter. No último, ele fala, uma amostra inicial com 111 gramas de radônio 222 foi deixada exposta por 8 dias. Determine o número de partículas alfa emitidas e a massa em gramas do radioisótopo transmutado. Então, eu vou copiar novamente a reação nuclear. Você tem o radônio emitindo partícula alfa e formando o polônio. Portanto, cada núcleo de radônio que emite uma partícula alfa se transforma no polônio. O que eu preciso inferir a respeito desse enunciado? Ele fala que você tem 111 gramas de radônio no início. Se a massa desse isótopo de radônio é 222, eu sei que em 222 gramas de radônio,
você tem 6 vezes 10 a 23 núcleos. Portanto, em 111 gramas, quantos núcleos você terá? Consigo simplificar. Aqui eu tenho 2. Esse x passará como 6 vezes 10 a 23 dividido por 2. Simplificando, eu tenho 3 vezes 10 a 23 núcleos de radônio no início. Se essa amostra, que inicialmente tinha 3 vezes 10 a 23 núcleos de radônio, fica 8 dias expostas, a meia-vida do radônio, conforme enunciado do exercício, foi dita que tem 4 dias. Se ficou 8 dias expostas, passou por 2 meias-vidas. Portanto, se uma meia-vida é igual a 4 dias, 8 dias equivale a 2 períodos de meia-vida. Portanto, essa quantidade de núcleos cai pela metade, 1,5 vezes 10 a 23 núcleos, e depois, mais uma meia-vida, vai para 0,75, 10 a 23 núcleos. Essa é a quantidade de radônio que eu tenho no final. Qual que é a quantidade que foi transmutada? Então, você sabe que o que você terá de polônio é o que falta de radônio, uma vez que ele foi transmutado. Então, 3 vezes 10 a 23 menos 0,75, 10 a 23, você chegará no valor de 2,25, 10 a 23 núcleos de radônio, de polônio que foram formados. Portanto, essa quantidade de núcleos de polônio é equivalente à quantidade de partículas alfa. Então, uma pergunta eu já respondi. Eu emiti 2,25, 10 a 23 partículas alfa, porque essas quantidades são equivalentes. Ele pede também a massa que você tem do polônio que ficou aqui. O que você sabe? O polônio que foi formado tem massa 218. Então, 218 gramas de polônio equivale a 6 vezes 10 a 23 núcleos. Portanto, 2,25, 10 a 23 núcleos, que é a quantidade que você tem de polônio que foi formada, equivale a x. 10 a 23 simplifica com 10 a 23, você cairá numa conta, vou fazer aqui do ladinho, x é igual a 218 vezes